Começou daqui a pouco. Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Patrícia, sou professora de Direito Administrativo aqui do curso. Eu estou aqui com o professor Pardal. Olá, Patrícia. Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Pardal, sou responsável pela disciplina de Direito Penal. A gente vai falar um pouquinho de nós aqui e tratar dos concursos de analista e técnico aí de TJ e TRE, né, Patrícia? Isso. Nós vamos falar a respeito das carreiras. Olha, vocês estão vendo que eu sou bem menor, mas tá de boas, né, gente? Porque eu sou mais nova que ele, uns 10 anos, ainda não cresci o suficiente. Não chegou ao topo, né? Não o máximo ainda. Da altura ainda. Ainda está em né? crescimento. Exato. Então, gente, nós vamos falar para vocês a respeito dos nossos cargos. Nós ocupamos cargos públicos. Eu, por exemplo, sou servidora, sou analista do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Concursada, trabalho na parte administrativa, é interessante até que eles saibam, né, Pardal? Porque, às vezes, o aluno acha que, quando é aprovado no concurso público, ele vai trabalhar apenas com processos judiciais. E não é isso. Não. Eu, por exemplo, não trabalho com processos judiciais. Eu trabalho na presidência do TJRN para fazer apenas processos de licitação e contratos administrativos, ou seja, trabalho apenas na parte administrativa. Poderia trabalhar na parte com processos judiciais, em audiências? Poderia, mas eu fui lotada, até por ser professora de Direito Administrativo, nesse núcleo na presidência. Então, basicamente, eu participo de todas as licitações e da celebração dos contratos, analisando os contratos celebrados pelo Tribunal de Justiça, analisando as licitações, fazendo a decisão para o presidente assinar. Quero fazer só uma observação, porque muito aluno pode pensar, mas caramba, ela é servidora do TJ do Rio Grande do Norte, lá em Natal. O que ela está fazendo em São Paulo? Porque ela mora em São Paulo. E aí é interessante que vocês saibam, até a título de curiosidade, para eles mesmos, né? Que eu estou de licença sem remuneração. Porque aquele servidor público concursado que goza de estabilidade, ou seja, que já é estável, já passou pelos 3 anos de avaliação, que o artigo 41 da Constituição fala, ele tem direito a uma licença para tratar de assuntos particulares. E, nesse momento, eu estou fazendo uso dessa licença para tratar de assuntos particulares. E você, Pardal? Então, eu trabalho aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né? Eu sou assessor, na verdade a gente fala em assessor para ficar mais prático para as pessoas entenderem, mas o nome do cargo mesmo é assistente jurídico de desembargador. Então, eu assessoro um desembargador, né, que é um magistrado que atua em segunda instância, que atua no Tribunal de Justiça, e no Estado de São Paulo, essa função de assistente de desembargador, para essa função não há concurso, né? É um cargo em comissão. Então, é um cargo aí baseado na confiança, né? Você é indicado e aí assume esse cargo. Em São Paulo, em outros tribunais, pode haver concurso para assessor, analista. Em São Paulo não há. Em São Paulo, o concurso que tem para tribunal, aí é o concurso de escrevente, que é um concurso de nível médio, e agora tem o concurso para assessor de juiz de primeiro grau. Mas para assessor e desembargador, não há concurso. O que tem é que o escrevente pode eventualmente ser promovido. Pronto. Então, os senhores podem prestar o concurso para escrevente, né, mesmo sem ter a formação em direito, e trabalharem como escreventes num gabinete de desembargador. Inclusive, aqui em São Paulo tem até um adicional. Caso o escrevente vá trabalhar em gabinete, ele tem um adicional por trabalhar em gabinete. Então, quer dizer que o aluno ali que está vendo a gente, que está interessado e na dúvida na carreira dele, ele não tem ainda nível superior, Pardal? Não há problema. Por exemplo, nos tribunais que têm uma maior gama de concurso, a gente tem concurso de analista, que normalmente são aqueles concursos para quem tem formação em direito, né, e exige nível superior em direito, e os concursos de técnico. Nos concursos de técnico não se exige nível superior, embora muitos candidatos tenham, não necessariamente em direito, mas não se exige, não é requisito. Agora, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente não tem analista e técnico, mas nós temos o concurso de escrevente, que seria o equivalente ao técnico ou oficial de promotoria no Ministério Público, são concursos de nível médio. Claro que isso é muito importante, porque a depender, né, do concurso exigir nível superior em direito ou não, isso vai ter repercussão no conteúdo programático, na forma de estudo. Sim, nas disciplinas que serão cobradas. Lá no TJ Rio Grande do Norte, por exemplo, olha como varia de tribunal. Estamos falando de tribunais estaduais.
estaduais. Porque se a gente estiver falando de TRF, de tribunais federais, o TRE, por exemplo, nós temos em todos, nível médio e nível superior, analista e técnico. O TJRN, por exemplo, nós não temos nível médio. O concurso é para nível superior. Então, o cargo lá é para nível superior. Interessante você colocar que você trabalha no tribunal. Eu trabalho no tribunal. Então, nós estamos em segunda instância. Exato. Muitos alunos acham que isso não acontece, que isso não é possível. Mas é possível. Plenamente. E veja, como eu disse, o sujeito passa no concurso prescrevente, ainda que ele não tenha nível superior e ainda que não tenha nível superior em direito, ele pode muito bem trabalhar com um desembargador, porque ele, para ser escrevente de gabinete, ele não precisa ter um nível superior. Ele só precisa para ser assistente de desembargador. Aí ele precisa do nível superior em direito. Mas para continuar como escrevente num gabinete, ele pode até trabalhar, como a Patrícia falou, num cargo administrativo na presidência do tribunal, né? E aí vai ter uma acumulação, um aumento substancial na sua remuneração. Mas o que acontece aqui é que não se exige nível superior. Então ele vai ter uma promoção, tem uma perspectiva de carreira. Claro que esse plano de carreira varia de acordo com o tribunal, porque cada tribunal vai estabelecer isso de uma maneira. Exato. Isso, tem mas há um plano de carreira, até por tempo, né? Quinquênio, antiguidade. Por exemplo, esse pós-graduação, cursos de capacitação. Foi até bom você ter lembrado disso, porque lá em São Paulo, por exemplo, esse ano eu completei 5 anos. Sim. Então, agora eu tive aí a licença-prêmio. Né? Vendi a licença-prêmio lá, 3 meses de remuneração. E outra coisa, aqui em São Paulo, em outros tribunais também há isso, você tem um plano de carreira, por exemplo, você presta um concurso para nível médio. Né? Por exemplo, escrevente em São Paulo. Se você junta no sistema do tribunal o diploma de curso superior, você ganha um adicional. Se você depois faz uma pós-graduação lato sensu em qualquer área e junta esse diploma, você ganha um adicional maior. Eu, por exemplo, tenho mestrado, então eu tenho um adicional de 10% sobre o que eu ganho. Se eu concluir doutorado, se eu fizer doutorado, eu vou ter um adicional de 12,5%. 12,5%. 12,5%. Olha que interessante. Isso, claro, depende do plano de carreira de cada tribunal. Cada tribunal. São níveis aqui no TJ São Paulo. Exato. Lá no TJRN são 10 níveis. São 10 níveis. Então, você tem uma pós-graduação, você tem mestrado, tem doutorado, vai subindo até o nível 10, até o nível 10. E tem esse aumento, esse incremento. Por isso que é interessante quando eles olham o edital, aí tem lá, remuneração, R$7.000, 8, 9. É interessante que eles saibam que aquilo ali é o básico. É o inicial. É o inicial. É o inicial. E isso. Fora que tem todas as vantagens, né? Tem auxílio alimentação, tem transporte, tem uma série de vantagens que torna aquele básico que está no seu edital muito mais interessante, né, Pardal? Exato. E, por exemplo, as férias, né? Muitas vezes o servidor, em quase todos os tribunais, ou pelo menos na maioria dos que eu conheço, ele pode vender as férias. Então, aquilo vai incorporar por um tempo ali na remuneração dele. Pode vender as férias, pode vender a licença-prêmio. Via de regra, isso é possível. Então, não há problema. Eu mesmo, ano passado, vendi minhas férias. Esse ano, vou receber a licença-prêmio em pecúnia. Então, muitas vezes, aquele valor que está no edital é um valor que você quase nunca recebe. Até porque, muitas vezes, eu tenho um amigo que ele passou no concurso de escrevente e já começou no gabinete, logo de cara. Então, se você mandar o currículo, conseguir conversar com o desembargador ou com alguém em segunda instância, você já pode começar na segunda instância, o que é muito interessante. E tenho colegas aí que passaram no concurso de nível médio, foram para um gabinete trabalhar, pegaram gosto pelo direito e aí depois fizeram direito. Muito comum. E aí conseguiram se apaixonam. E aí conseguiram uma progressão. Ele faz o caminho inverso, né? Ele se apaixona pela prática e depois ele vai estudar teoria. Isso, é interessante. Porque ele primeiro ele sente necessidade. Né? Primeiro ele sente necessidade ali na prática, no dia a dia. Como que isso funciona na teoria? Eu estou vendo a prática, mas aí eu quero aprofundar o que eu faço. Né? Aí se apaixona, conhece as pessoas geralmente, a maioria que trabalha com ele, são formados, são graduados em Direito, e aí ele corre para uma segunda graduação. Ou não, a vai ter contato com a matéria. Vai ter contato. Então isso, em tese, pode aguçar. E como tem um plano de carreira, ele pode galgar postos que ele não galgaria se não tivesse o nível superior. Sim, claro. Então isso também acontece muito, é bastante Até comum. quem já tem um nível superior,
administração, sei lá, engenharia, e passa num concurso desse, Sim. porque é interessantíssimo ser servidor público, principalmente de tribunal, minha gente. Então, as pessoas têm hoje, nós temos uma procura muito grande pelo serviço público. As pessoas estudam muito, querem muito fazer concurso, buscam muito concurso. Então, quando essa pessoa está estudando para concurso público, nem sempre essa pessoa é formada em direito, não é? E aí eu estou trabalhando e vou fazer a minha segunda graduação. Uma coisa que me perguntam muito, Pardal, é o seguinte: professor, eu sou engenheiro, eu sou físico. Aqui no Damásio eu tenho 2 alunos que são físicos. Eu tenho condições de passar num concurso público? Olha, eu diria que ele até está em vantagem, Patrícia. Também acho. Sabe por quê? Porque geralmente, ou dificilmente o pessoal que é da área de exatas vai pensar inicialmente num concurso de tribunal. O cara vai pensar, sei lá, em auditor, alguma coisa assim. E nesses concursos de tribunal, mormente nos concursos de técnico, que são concursos que é primeiro do que a gente está falando, aquele cara que não é formado em direito, nós não temos só matérias jurídicas, evidentemente. Nós temos português, atualidades, matemática, raciocínio lógico. E todo mundo que é de humanas tem dificuldade com matéria de exatas. Isso. Um dos critérios para fazer faculdade é o que não tem que fazer conta. Aí eu fui para direito. Né? Agora, imagina um cara formado em física fazendo uma prova de matemática num concurso de nível médio. Ele vai fazendo a prova, vai fazer a prova dando risada. E detalhe, por que isso é muito bom? Porque essa matéria, eu vejo isso, porque eu percebo o pessoal se preparando, quando o Pedrão dá aula pro pessoal, essa matéria costuma ser o calcanhar de Aquiles. Então você tem uma vantagem muito grande numa matéria que reduz a nota de corte. Você vai conseguir sair muito na frente, às vezes até compensar eventuais equívocos ou prejuízos em matérias jurídicas. Fora que a mente dele é diferente da nossa, já reparou? A mente dessas pessoas da área de exatas é diferente da nossa, porque a gente, antes de chegar nas disciplinas jurídicas propriamente ditas, nós estudamos filosofia, as propedêuticas. Exato. Né? Filosofia, história do direito, então a nossa mente é mais aberta. Então, na hora que a gente está estudando, a gente tem muita dificuldade nesses cálculos. O pessoal de exatas não. Já domina o cálculo. Quando vai para a área jurídica, é que eles criticam a gente e dizem: nossa, vocês passeiam, viajam muito, eu acho que vocês deveriam ser mais objetivos. E aí eles conseguem aprender o direito, entrar no direito administrativo, no direito penal, no direito constitucional, de uma forma mais prática. Não é, Pardal? E esses alunos, eu tive um aluno, uma prova disso, que ele era engenheiro e ele foi aprovado num concurso de tribunal e foi aprovado num concurso para auditor da Receita Federal. Escolheu auditor da Receita Federal. Inclusive, né, já tive aluno, por exemplo, formado em publicidade. O aluno, nossa, como é que eu vou ter? E aí o aluno chega lá, ele nunca teve, já aconteceu do aluno nunca ter tido uma matéria de direito na vida e começa lá a primeira aula, direito penal, princípio da insignificância. E o cara, que raio que é esse? O aluno tem dificuldade de abstrair no começo, mas aí o aluno pergunta, poxa, porque inicialmente o aluno até às vezes adquire algum bloqueio quando a matéria chega a ter em algum ponto um grau de abstração maior. Porque o aluno está acostumado com isso, né? Com esse raciocínio jurídico de uma ciência social. Então, mas ele tem que entender que é aí que o cursinho entra. Sim, né? O que o cursinho faz para ajudar o sujeito a conseguir aprender essa matéria? Nós, professores, eu costumo dizer que nós não somos professores, nós somos facilitadores. A nossa função aqui é facilitar a sua vida, fazer com que você chegue mais rápido ao seu sonho. Então, se você resolve estudar em casa, sozinho, sem a ajuda de um profissional, que somos nós, você vai encontrar uma certa dificuldade, porque, caramba, o edital é imenso, você vai se perder naquele edital, vai acabar estudando coisas que não são necessárias. E aqui, quando você vem estudar com a gente, você vê que as aulas, elas são direcionadas, porque nós temos uma experiência muito grande em concurso público, trabalhamos muito tempo com isso, e a gente vive disso, de analisar a prova, de ver o perfil das bancas, e saber o que é que você precisa estudar para que você consiga a nota suficiente de aprovação, porque, Pardal, também não basta só passar, né? Tem que passar dentro do número de vagas e, se for cadastro de reserva, pelo amor de Deus, ficar entre os primeiros. Ficar entre os primeiros, exatamente. Na verdade, então, não é só passar, é passar numa colocação aí razoável. Até porque, a Patrícia pode falar isso até melhor que eu, porque é administrativo, mas em alguns concursos, você escolhe o local, em tese, na data, no momento da inscrição. Em outros, é na hora que você é chamado, não é isso? Isso mesmo. E isso, se você ficar bem colocado. Senão, o lugar te escolhe. Não você que escolhe. E aí, se você ficar lá atrás, isso acontece muito nos concursos federais. Sim, né? Que tem uma abrangência maior. Isso. Então, eu quero ficar o cara já faz o concurso e diz, eu quero ficar em tal cidade. Calma.
fique entre os primeiros, porque aí Exato, você tem direito de escolha. Aqueles que ficam lá atrás, não. A própria administração, as vagas remanescentes nos locais, a que ela manda você. Porque eles vão chamar conforme a classificação. Conforme a classificação. Isso pode até influenciar aí no tempo que vai demorar para você ser chamado. Sim. Porque eles não chamam todos de uma vez. Não. Lembrando que, se você está fazendo concurso pela primeira vez, saiba que nós temos um edital, ele tem prazo de validade, a própria Exato. Constituição fala que o concurso público tem prazo de validade. Exato. E dentro do prazo de validade, a administração pública vai chamar você. Né? Lembrando que se você ficar fora das vagas, vamos imaginar aqui, Pardal, fazer uma conta rápida. Se são 20 vagas, você ficou em 8º, a administração tem, durante o prazo de validade do concurso, ela vai chamar você, ela vai nomear esse candidato que ficou em 8º lugar. Mas Pardal, ele ficou em 28º, eram 20 vagas. Pardal tem mera expectativa de direito. A administração não tem obrigação de chamar. Pode chamar? Pode nomear? Se expirar o prazo Pode. e não chamar e ela abrir outro concurso, não há nada que possa ser feito se eu estiver fora do número de vagas. Isso. Mas se você estiver dentro do número de vagas, não é mera expectativa, é um direito subjetivo à nomeação. É o entendimento, exatamente. Não Exatamente. É bacana Isso o é muito aluno importante. saber. Então, o aluno tem que se atentar para isso. Ele tem que passar no número de vagas, né? Porque senão não há o direito subjetivo de ser chamado efetivamente. Ele pode até ser chamado, porque pode haver desistência, o candidato pode ter passado em outro concurso e não tomar posse naquele, mas ele vai sempre depender de alguma eventualidade. E eu acho que a ideia aqui é evitar isso, né? Tenta sempre buscar o melhor resultado possível, até para escolher, para ficar lotado numa região mais aí interessante para você. Pardal, como é seu dia a dia de trabalho? Fala aí. Bom, o gabinete, veja, em algumas repartições públicas aqui em São Paulo, para alguns cargos, alguns funcionários têm que fazer o chamado ponto. Né? Quando entra na repartição, já ia perguntar, quando tem sai, ponto? Lá no TJ tem? No meu caso, não tem. Eu não tenho. Então, eu chego lá, vou para o gabinete, vou embora. Eu não tenho que bater ponto, né? Porque é um cargo em comissão, geralmente, não tem. Tem uma parte boa e uma ruim. Né? Qual que é a parte boa? Se eu atrasar, tudo bem. Qual que é a parte ruim? Não tem horário. Se não tem horário na parte boa, também não tem horário na parte ruim. Ou seja... E tem a fiscalização, né, Pardal? As pessoas ficam muito em cima. Exato. E ali a gente tem uma coisa interessante. Claro que isso varia, porque no meu caso, a gente está imediatamente subordinado ao desembargador. Sim. Mas ele, por exemplo, no meu caso, eu tive sorte de ter um desembargador que é tranquilo com relação ao horário. Então, ele não controla o horário que a gente faz. Ele quer metas. Ele quer que faça o trabalho bem feito. Né? Por exemplo, foi o que a Paty falou, da licença, mas ela poderia muito bem estar aí em home office. Podia estar trabalhando à distância, boa falar que hoje é algo que é implementado. Ela já vai falar disso. Vou falar da rotina, ela já vai falar disso. Tá. Lá no gabinete, o desembargador não gosta muito de home office, mas isso é compensado pelo fato dele não cobrar horário. Eu saio para dar aula, volto para o gabinete. Se eu faço a cota, ele não questiona. Eu saio para dar palestra, eu faço antes os processos, ou faço final de semana em casa. Né? Mas, basicamente, a rotina. O que eu faço, basicamente, lá no tribunal? Eu sou assessor do desembargador que trabalha numa Câmara Criminal. Então, isso é muito interessante também para você, porque, notadamente aqui no Damásio, você vai ter aula com professores que trabalham na área que eles vão lecionar. Isso. Então, ela vê licitação toda hora. Então, não é que ela está falando de alguma coisa. A Paty não vai falar de algo que abstrato. Ela viu num livro. Ela sabe como isso funciona. Né? Ela sabe quais as discussões, quais as polêmicas. E eu trabalho com penal desde quando eu era estagiário na faculdade e só no tribunal há 5 anos. Então, eu sei quais são as teses, quais são as discussões. Tem muitos julgados que eu pesquiso pro tribunal que depois eu coloco no meu material de aula. E casos, né? E acontece casos muito comigo, de que às vezes a gente usa muito depois para bacana. exemplo em Isso, aula, porque isso. a prática é muito rica. E tem diversos, vocês vão perceber isso, diversos, vocês que eventualmente forem para o direito, diversos casos que você não acha resposta em livro algum. Já se diz, né, que a realidade é a mais rica das doutrinas, porque você acha casos que nenhum livro vai resolver. Né? Então isso enriquece muito a experiência docente. E aí você não fica só aquele professor de manual, por melhor que seja, por mais conhecedor que seja, é interessante você saber como as coisas funcionam, até para orientar eventualmente um aluno aprovado, porque ele pode perguntar dicas da prática. No meu caso, basicamente, o que a gente faz é redigir minuta de voto.
né? A gente redige os votos, ajuda o desembargador a redigir os votos, aí a decidir os julgados. Os votos, na verdade, são as decisões que o desembargador profere em segunda instância, que depois vão para a Câmara, né, ou turmas, se for federal, mas em regra a Câmara, e aí esse grupo de desembargadores julga. Como é segunda instância, o julgamento a priori é colegiado, né, não é um julgamento que se dá, pelo menos em regra, tem decisão monocrática, mas em regra é colegiado, não é um julgamento que se dá na primeira instância, no qual um juiz só profere uma decisão. Então, cada desembargador vai lá e o relator profere a decisão, e depois tem um outro que revisa, tem um terceiro juiz, mas isso tudo vocês vão ver com calma. Sempre o seu, na sua situação, nível superior direito. No meu caso, sim, porque eu faço um trabalho eminentemente jurídico, né? Eu redijo, eu elaboro os votos, então aqui tem que ter um conhecimento jurídico, mas lá no gabinete onde eu trabalho, nós temos assessores e temos escreventes. Eles têm formação em direito, mas não precisariam ter para estar lá. Inclusive, uma escrevente, ela fez matemática, passou no concurso de escrevente e depois fez direito e hoje é assessora. Olha que interessante. Então, o dia a dia basicamente é esse. Às vezes acontece do desembargador dar plantão, né, de final de semana, convida para dar plantão com ele, ganha também a mais por fazer o plantão de final de semana, porque a atividade jurisdicional é ininterrupta, então tem que ter plantão de final de semana para casos urgentes, e na área criminal plantão, sempre vai haver. Nível médio e nível superior, eu tenho nível médio, também posso? Tem. Lá no TJ, o assessor fica na sala com o desembargador, mas os escreventes também se inscrevem. Por quê? Porque alguém precisa registrar os habeas corpus que chegam, mandar embora habeas corpus, alguém tem que fazer a parte administrativa. Então, os escreventes também estão lá nos plantões, isso tanto plantão de final de semana quanto plantão de recesso. Então, quem está no nível médio também é necessário que essas pessoas estejam ali no plantão. Então, tem uma sala na qual estão vários escreventes para lidar com essa parte administrativa, porque alguém tem que receber os HCs e etc. Entendi. No caso criminal, mas no civil, no público, também tem plantão da mesma forma. Uhum. E no meu caso, como que funciona? A presidência, nós temos assessores que são divididos em núcleos. O meu, por exemplo, é apenas para licitação e contratos. Os tribunais compram, minha gente, todos os dias, assinam contratos todos os dias, licitam todos os dias. O prédio que você vai trabalhar é um prédio, por exemplo, que pode ser alugado. A administração alugou aquele imóvel, ela vende imóveis. Então, tudo isso é feito por servidores públicos. E nós temos 2 núcleos. Nós temos um núcleo só para licitação e contratos, que é o meu, e outro para servidor. Então, processo de servidor que pede férias, processo de servidor que está sendo processado num PAD, uma demissão. Então, nós temos assessores para cuidar desses processos. O que acontece? Tem que ser necessariamente formado em direito. Nessa atividade que eu exerço, necessariamente, porque nós fazemos decisões. Então, é um contrato, eu faço a decisão, vejo se o contrato está dentro do prazo. Isso, para quem gosta de direito administrativo, é excelente, porque você só trabalha com as leis de licitação. Depois que eu analiso todo o contrato, vejo se está dentro da legalidade, passo para a presidência, para o presidente assinar. É basicamente isso todos os dias, de compra, de venda, de sistema de registro de preços. É isso. Se eu fosse trabalhar numa vara, possível. Já trabalhei quando eu iniciei no tribunal. Eu entrei no tribunal em 2007, não sei fazer as contas, Pardal. 11 anos. 11, misericórdia. 11 anos. Então, eu entrei em 2007. Eu entrei numa vara. Então, assim, de uma vara, às vezes o aluno pensa, meu Deus, eu vou ser lotado onde? Será que onde eu ficar? Eu vou ficar para sempre? Não, eu iniciei numa vara. Depois, eu fui a pedido. Sempre eu quis conhecer todo o funcionamento do tribunal. Então, eu entrei numa vara, era criminal, não entendo nada, sofria horrores. Nossa, sofria bastante. Fiquei nessa vara um tempo. Depois eu fui para um juizado especial, e aí eu sofri mais ainda, porque pegava tudo. Eu achava enlouquecedor aquilo. Nossa Senhora. Depois eu fui para um núcleo interessante, que eu acho que você não sabe que existe. Também não sei dizer se só existe lá no Rio Grande do Norte. Ele já foi extinto e se chamava Pauta Zero. Já ouviu falar de Pauta Zero? Pauta Zero é assim, você é magistrado e a sua vara está com processos acumulados, você está numa situação complicada e tal. E você se inscreve para que processos que você próprio escolhe vá para o Pauta Zero, que é formado por, na época, 9 magistrados, e eles, com os seus assessores, é que faziam as decisões. Olha que interessante. Foi questionado várias vezes se
feria o princípio do juiz natural. Eu estava pensando isso. Se feria o princípio do juiz natural. É como o juiz do DIPO aqui em São Paulo, que é um juiz específico para o inquérito policial. E depois, quando é recebida a denúncia, vai para o juiz da vara. Mas até lá fica no juiz do DIPO. E só tem aqui em São Paulo também. E se questiona se viola o juiz natural. Quando você falou isso, eu pensei, mas o juiz natural, né? Porque não é o juiz, né? A priori concebido. É meio... Não foi o juiz escolhe os processos que vão para ele. É mais estranho ainda. Escolhe. Mas que fim teve, então? Não, acabou. Teve um fim. Acho que viram que não ia dar muito certo. Não ia dar muito... Nossa, mas ajudou, viu? Ajudou. Nós deixamos várias varas em pauta zero. Em pauta zero. Foi um sucesso o programa, o CNJ visitou várias vezes, enfim, mas aí chegou a um fim porque varia de presidente para presidente, né? Cada um tem a sua sistemática. Mas deu super certo, foi muito bacana. E aí de lá, eu, como sou professora de Direito Administrativo, fui convidada para trabalhar nessa parte administrativa. Mas veja que eu passei por vários setores. Então você, e aí pouco importa, viu, aluno? Se você é nível médio, se você vai fazer para nível superior, quero que você saiba que você também percorre todos os pontos. A não ser que você já goste de cara daquele local que você vai trabalhar, é possível que você fique. Exato. Mas se não, eu estou incomodado, acho que não é minha área, sei lá. E você quer conhecer outros setores, trabalhar até no departamento de pessoal. É possível. Me diz uma coisa. O aluno está em um determinado setor, o funcionário, e quer mudar. Quais as suas possibilidades? Permuta? O que ele pode fazer? Dentro do tribunal? Exato. Dentro do tribunal. É possível. O que é que eu fazia? Vou contar o que é que eu fazia. Eu ia até o RH e dizia assim, lá no departamento de pessoal, e falava com a servidora, na época, Lúcia Helena. Nossa, também estou contando tudo aqui. Aí dizia, Lúcia, eu tenho interesse em mudar. Aí ela falava, Patrícia, tem uma servidora que está em determinado local que tem interesse também. Eu vou fazer a permuta. Por quê, minha gente? Você é juiz. Eu quero sair. Eu vou desfalcar a sua equipe. Exato. Então, essa logística é um pouco complexa, na verdade. Porque muitas vezes os tribunais, apesar de terem muitos servidores, não têm aquela quantidade que seria necessária. Ou muitas comarcas, muitas regiões. Né? E é a regra. Então, o juiz fala, olha, eu já estou com pouco servidor. Se você quiser, tudo bem, pode chamar, mas permuta, mediante permuta. Eu não vou ficar com mais um servidor. O juiz tem que autorizar. O desembargador, a autoridade tem que autorizar você. Exato, exato. Então, essa logística é um pouco complexa, porque muitas vezes ele não libera o funcionário. Então, não é tão simples assim. Não. Então, às vezes, não é tão simples mudar, efetivamente, porque você precisa, para isso, que alguém venha no seu lugar. Né? Então, ainda mais se for um lugar que já estiver sobrecarregado, e etc. De todo modo, os tribunais, como ela disse, têm setor, né, específico para você se cadastrar e demonstrar interesse em mudar, porque aí você pode colidir informações e chegar lá no TJ também, no site, tem uma parte do portal do servidor específica só para isso. Ah, interessante. Né? Que você se cadastra lá quando tem interesse. Outra coisa interessante também, eu ouço histórias de pessoas que são mais antigas, têm mais de 20, 30 anos aí de tribunal, e elas falam que antigamente acontecia, e hoje isso não acontece mais, o que também encoraja vocês a prestarem esse tipo de concurso, de o tribunal pagar atrasado, não pagar, isso em tempos remotos. Hoje, olha, isso é muito, muito, muito difícil. Eu não ouvi. Aconteceu, acho que no Rio de Janeiro, no auge da crise agora. Porque o Rio de Janeiro ele decretou estado de calamidade financeira. Mas são situações muito isoladas. Então, assim, desde quando eu entrei no tribunal, nunca aconteceu. Todo dia o pagamento esteve lá. Vendi as férias, recebi, licença-prêmio já aprovaram, em poucos dias já vou receber. Então, a gente já tem um estado de amadurecimento institucional, né, que permite que o servidor realmente tenha segurança e tenha certeza de que a remuneração dele vai cair. Né, o que há alguns anos não era bem assim, mas hoje a gente tem isso. E Pardal, interessante. E isso nós estamos falando de judiciário, porque nós somos servidores do Poder Judiciário. Porque no Executivo é comum o atraso. Exato. O não pagamento do 13º. Conheço estados que nós estamos, que mês é agora? Nós estamos em julho. Não pagou o 13º de 2017. Exato. Né? Então, executivo é complicado. Costumam dizer que o executivo é o primo pobre. Exato. Judiciário, não. Judiciário, não. Judiciário, vou fazer a mesma referência que Pardal fez. Eu não tenho conhecimento de atrasos. Então, não temos problema com isso. É um excelente concurso, não é, Sim, Pardal? É um excelente concurso. E outro ponto também interessante. Por isso que é um concurso tão disputado. Sim.
até estavam conversando com um escrevente agora, ele falou, tem gente que está estudando para MP, magistratura, e presta concurso de analista. Então quer dizer que a gente pode falar para eles que estão ali assistindo a gente, que esse cargo pode ser um trampolim para outros concursos? Pode. Veja, o que acontece, tanto de técnico quanto de analista, com uma ressalva só. Desde a emenda 45, né, se exige aí os 3 anos de atividade jurídica, pelo menos para Ministério Público e magistratura. Sim. Para delegado, também alguns exige, procuradoria, dependendo do concurso. Mas o que é que acontece? É que você só tem que tomar cuidado com isso. Cargos de nível médio não necessariamente contam como atividade jurídica, porque a função, a priori, não vai ser jurídica. Você pode passar num cargo de técnico e ficar no cartório, por exemplo, né? E aí você não tem garantia de que isso vai contar como atividade jurídica. Aqui em São Paulo, por exemplo, se o sujeito é escrevente num gabinete, e depois ele quer prestar o concurso para magistratura aqui em São Paulo, como é tudo aqui em São Paulo, eles dão uma certidão e o sujeito consegue comprovar a atividade jurídica, mas não é garantia. Então só tem esse cuidado, se você for formado em direito, né, e aí o sujeito presta analista e técnico, passa no concurso de técnico, só tenha cuidado, porque eventualmente você pode passar anos no cargo e isso não ser reconhecido como atividade jurídica. Então se informe sobre isso com outros servidores, ou eventualmente até no edital do concurso da magistratura ou Ministério Público daquele estado, ou então pelo menos se você conhecer alguém que já é do próprio tribunal, tente verificar isso, porque isso já pode gerar algum probleminha, mas só para técnico. Pardal, outra observação a respeito desse cargo trampolim. Eu vejo muitos alunos que saem do curso de Direito com o sonho de ser, e aí eu já estou falando para aquele que é formado, cargo de nível superior. Ele tem o sonho de ser magistrado. Ele tem o sonho de ser procurador, de ser promotor de justiça, enfim. Mas ele sabe que tem que esperar um tempo, a história da prática, os 3 anos e tal. Mesmo depois desses 3 anos, ele vai agora já prestar um concurso para esse cargo que ele tanto sonha e não consegue passar. Fica frustrado, fica em casa, fica tenso. O que eu aconselho muitas vezes para esses candidatos? Faça um concurso de tribunal. Exato, exato. Até porque isso é muito importante. Eu vejo tanto, isso é fato e quem está próximo percebe isso, tanto no TJ quanto no MP aqui em São Paulo. Nós temos agora no MP também um analista, inclusive abriu agora o concurso. Edital aberto. Edital aberto. Primeiro, a gente olha, no TJ, as provas de analista, elas são, o edital de analista é meio que um mini edital de juiz. É um edital da magistratura simplificado. Porque ele vai ajudar o juiz. Então, ele vai ter que saber mais ou menos o que cai no concurso para juiz, só que num nível de complexidade menor, em tese. Porque tem umas questões de analista que são piores do que de magistratura, às vezes. E editais bem imensos, como esse de analista do MP, que está enorme. Exato, exato. Por exemplo, o analista do MP, eu sei que não é matéria, mas o analista do MP daqui de São Paulo é um mini edital para promotor. Cai em todas as matérias, cai processo coletivo. Né? Então, veja, o que acontece? O sujeito fala, não, mas aí eu vou desviar o foco. Então, aí que é o legal, não vai. Porque quando você estudar para o concurso de analista, como as matérias, na maioria das vezes, coincidem todas, você já vai se preparar indiretamente para o concurso final que você quer. E, além do que, você vai ter o tempo de atividade jurídica assegurado, no caso do analista, e, não obstante isso, o que é muito interessante, isso é importante, esses concursos, né, magistratura, MP, eles têm fase oral. E a gente aqui não pode ser hipócrita. Na fase oral, eles vão querer saber quem é você. Sim. E se eles já te conhecem, se você já trabalha no tribunal, hoje em dia, eu percebo isso nos concursos, quando eu converso com um professor daqui do curso, que já foi de banca examinadora, etc., eles não querem necessariamente o cara que decorou a lei, ou que decorou todos os livros. Eles querem o cara que vai saber trabalhar. Se o cara já trabalhou 7 anos no tribunal, ele já conhece eles o funcionamento, vão preferir claro, 1000 vezes aprovar esse cara do que aquele outro que ficou numa cabine estudando 5 anos, sabe tudo, mas nunca assinou. Aliás, ele só assinou a petição, mas não trabalhou efetivamente para comprovar os 3 anos. Não tem experiência. O próprio concurso vê com bons olhos esse sujeito. Claro. Isso, evidentemente, vai facilitar numa fase oral em que o candidato não é mais invisível. E Pardal, outra coisa. Vai fazer com que esse aluno, vai fazer com que esse candidato, com que esse estudante trabalhe.
Porque muitas vezes ele se angustia. Ele acha que todo mundo pode, todo mundo consegue ser aprovado, menos eu. Então, se você tentar um concurso de menor complexidade, difícil, mas de uma complexidade menor, que é aquele de juiz, de promotor, até porque não tem fases, né? Não tem aquela fase oral, não tem aquela... Exato. Diferente do de técnico e do de analista. Então, se você já é servidor, isso lhe dá uma tranquilidade, a tranquilidade para você estudar, para comprar seus livros, dá dignidade para você estudar em paz. Exato. E é o que eu noto, de alguns conhecidos meus que estudaram para concurso, que muitos deles começaram a ter resultados e ficaram mais bem preparados depois de começar a trabalhar. Parece um pouco contraditório a priori, porque, Paty, você vai pensar, poxa, mas ele está trabalhando, ele tem menos tempo. Então, você ter mais tempo não significa que você vai estudar mais. Não significa qualidade de estudo. E tampouco qualidade. Então, primeiro ponto, não caia nessa história de que o sujeito posta lá, né, no Instagram, estudei 10 horas hoje. Estudei 12 horas. Líquidas, ainda coloca no Instagram. Exato, 10 horas líquidas. Eu duvido que alguém que presta um concurso consiga ficar mais de 4 meses estudando 8 horas líquidas de segunda a sexta. Impossível. Líquidas, vai ao banheiro, vai pegar água, para o relógio. É muito difícil. Então não caiam nisso, porque o aluno, quando ele vê isso, ele se sente um lixo, porque ele fala, eu não consigo. Veja, eu vou contar uma fofoca aqui. O que eu vejo gente aqui no Damásio, que parece que faz piquenique o dia todo, e que estudar mesmo. E outra, não é porque também o cara está na sala de estudo que ele está aproveitando. Sim. Porque ele pode estar lendo 200 páginas e não gravar absolutamente nada do que ele leu. Tudo é técnica, então, minha estudo gente. é retenção de conteúdo, é qualidade. Então, não necessariamente você vai medir em horas, é em apreensão, retenção de conteúdo, né? E daí, que eu até vi esses dias, um professor falando, acho que foi o Pellegrini, não adianta você ler 200 páginas se você não retém aquilo. Então, quando a gente fala de estudar para esse tipo de concurso, o aluno tem que ter em mente, ainda mais esse concurso, que vai ter uma prova-teste e, às vezes, uma prova dissertativa, mas nem sempre, ele tem que entender que, me parece que a forma mais eficaz para estudar, ainda mais quando ele já está num nível um pouco mais elevado, que ele já tem caderno, que, aliás, o cursinho basicamente é para isso. É para você formar caderno. Ao invés de você ler lá 1000 páginas do Celso Antônio, né, que foi meu professor, ou 800 páginas, ou 1.500 lá, Leu Bittencourt. Não. Você vai ter um caderno menor, para quê? Para otimizar o seu estudo e facilitar a revisão. Porque não adianta você estudar um ponto hoje e depois estudar daqui 6 meses. Não. Estudou, revisou. Estudou, revisou. E matéria dada é matéria estudada. E além Se você disso, tiver um caderno, o caderno vai ajudar você na revisão. E me diz uma coisa, já que a gente está falando de memorização. Sim. Qual você acha que é a importância de fazer teste para o preparo para concurso? Teste, prova, você fala? Simulado? Isso. É essencial. Talvez seja o método que mais ajuda a memorizar. Sim, é essencial. Até porque aquele teste que a gente erra, a gente não esquece. Não esquece. E muitas vezes você sai da aula, nossa, eu sei tudo, aprendi tudo de licitação. Você vai fazer as questões, sabe nada. Tem que treinar. Pardal, essa história de ter tempo... E as questões se repetem. E as questões se repetem. Muito. Porque as bancas, elas têm um... Eu já vi questão que a banca copiou a mesma questão no mesmo ano em concurso diferente. Elas se repetem. Não tem como inovar. Chega uma hora que... Eu até costumo dizer aos meus alunos que eles treinando, fazendo questões, fazendo simulado, aqui no Damásio é um diferencial nosso, que nós temos vários e vários simulados durante o decorrer do ano. O aluno faz uma questão, ele pode se deparar com essa questão. Nós temos cursos de resolução de questões aqui também. Nós temos isso. Então, você está aqui resolvendo as questões, de repente você vai se deparar na sua prova com uma questão que você resolveu no conforto do seu lar, que você resolveu aqui no Damásio com a gente. Então, fazer questões é muito importante. Pardal, falando a respeito desse tempo. Muitas vezes, o aluno que não trabalha, que é o estudante profissional, ele não valoriza tanto o seu tempo de estudo. Ele não aproveita o que poderia. Não. E aí não vale a pena. Não vale a pena. Porque ele fica se martirizando, inclusive. Se você trabalha, se você tem o seu horário de expediente, você tem aí o quê? 3 horas para estudar por dia? Porque também a pessoa está cansada, ela tem outras atividades. Sim. Nós temos aí alunos que são mães, que são pais, né, que tomam conta da casa, tem que fazer a feira, tem que cuidar da casa, é complicado. Então, eu tenho por dia 3 horas. 3 horas é muito bom. Se eu trabalhei o dia todo, eu tenho um filho para cuidar, eu tenho que cozinhar, lavar louça e tal, que é a realidade hoje,
eu sei que eu tenho exatamente 3 horas para estudar. E eu vou estudar Você vai essas aproveitar muito bem porque é o que você tem. E você só tem isso. Você nem tem Exatamente. tempo para se boicotar. Isso, os alunos se boicotam. Excelente palavra. Os alunos gostam de se boicotar. Aí eu vou dar uma olhadinha aqui no Instagram quando vejo já é Natal de 2023. Exato. Não, e outra coisa, né? Isso aqui é um verdadeiro inferno. Veja, celular, vai estudar. Ah, não, eu vou deixar ele do lado, mas não vou mexer. Você vai mexer. Vai. Porque depois de 2 horas de estudo, até a mosca fica mais interessante que o livro. Tudo é mais interessante do que estudar. É muito fácil você, no primeiro dia, estar empolgado. No segundo, você, no terceiro, você já... Não, eu vou só comer num restaurante. Você vai achar o amigo legal. Você vai ficar conversando com ele mais do que Lava a deveria. louça vai acabar sendo interessante. Tudo vai ser muito mais legal do que estudar. Qualquer coisa. Né? Então, veja, o que é que você puder tirar da sua frente, tá? Que você vai tentar se auto-sabotar. Isso é do ser humano. Isso vai acontecer. Até pela insegurança. Porque é muito doloroso você se esforçar muito e não passar. Então, a autossabotagem é um recurso psicológico muito interessante. Porque você não estuda muito, porque aí se você não passar, você pensa, bom, mas eu não dei o meu melhor. Agora, você dar o melhor e não passar é doloroso. Verdade. Só que se você não dá o seu melhor, talvez você nunca passe, porque você não está extraindo o melhor de si. E outra coisa, concurso não mede inteligência. Não. Não mede. A gente vê cada pessoa que passou por aí que você não entende É como. a sua hora. E reter conteúdo, não é inteligência. É conhecimento acumulado. Ainda mais prova teste. É cara-crachá. É teste, você... E outra, às vezes você nem sabe muito bem a resposta, mas você mata porque tem um nunca. Ou você mata porque você viu porque que aquilo não faria sentido. Você já tem experiência de fazer questões. A sua experiência em fazer questões vai ajudar você a fazer sua prova. Pardal, essa história de técnica de estudo, eu tenho um grande amigo que hoje é procurador da República, ele fazia o seguinte, aí eu acho que quando você sabe o que quer, tudo ajuda. Quando você não sabe o que quer, tudo dificulta. Não é? Eu sei que eu quero ser servidor público. Você que está vendo a gente, com certeza tem dúvidas. Ah, meu Deus, o que será que faz um analista? O que será que faz um técnico? Eu quero entrar num tribunal, mas eu não tenho a menor ideia do que eles façam. Então, eu estou aqui para escolher minha carreira. É por isso que a gente está discutindo isso. Mas, quando você sabe o que quer, tudo é fácil. Eu acho que as coisas ficam mais fáceis para você. E ele queria, de todo jeito, ser procurador da República. E o que ele fazia? Ele pegava o contra-cheque de um colega dele, colocava atrás da porta. E estudava, né? Estava estudando. Cada vez que ele se levantava, ele dava de cara com um contra-cheque. Pardal, isso é fantástico. Sim. Isso é fantástico. Mas ele está indo pelo dinheiro, não importa. Gente, vai fazer ele estudar? Vai fazer ele passar? A questão moral cristã resolve depois que ele morrer. Ele vai passar, não vai? Pardal, então eu vou pra até forca, porque ninguém aqui é franciscano, né? Não somos amigos da escola. Exato. Não, eu vou dever, né? O sujeito vai doar todo o dinheiro, vai viver de água. Não, então, mas quem está ali, né? Pardal... Porque não pode falar, mas isso não é o ideal. Não importa. Não. Veja, você não está cometendo nada ilícito de você achar que é por conta... Se isso te estimula, ótimo. Ah, super me estimula. Eu tenho certeza que estimula ele também. Eu também. Super estimula. A gente precisa de dinheiro. É a dignidade, fala, as brusinhas, no salão, na academia. Ah, mas mesmo assim não me estimula, eu quero outra coisa. Tá legal. Então vai lá e faz um estágio voluntário com algum membro da instituição que você gosta. Você vem do trabalho na prática, você consegue, às vezes, no mais das vezes, saber se você gosta ou não. Tem um amigo que queria magistratura, ele 2 vezes por semana ele trabalhava com o juiz para treinar sentença. Isso fez com que ele tivesse certeza do que ele queria. Então, não importa o meio que você vai usar. Eu já ouvi mais de uma pessoa com esse método. Não, colocou lá o contra-cheque, lembrou quanto ganhava e serviu para te estimular? Então pronto. É o suficiente. Porque esse estímulo, com o tempo, se você não cultivar, ele pode se enfraquecer. Não, você tem que ser estimulado porque sempre. Você vai, eventualmente, não passar num concurso. Pode ser que você, na maioria das vezes, não se passa de primeira. Isso. Então o sujeito vai ficar um pouco ressabiado. Umas alunas vêm falar comigo dizendo assim, professora, eu saio para o Damásio com a consciência pesada. Por quê? Porque eu saio para lá para assistir as aulas pela manhã, fico à tarde para estudar e à noite eu volto para casa e eu tenho um filho pequeno. Aí eu disse o seguinte para essa aluna especificamente. 2 já me falaram isso esse ano. Essa eu falei assim para ela, não fique assim. Quando você estuda, você está estudando pelo seu filho. Exato. Pela sua família. Exato. Então, assim, eu falei do contra-cheque, mas aquele contra-cheque
É um sonho que você vai realizar para você e para sua família. Quantas Exato. pessoas você não ajuda? Não é pelo tem seu pai, tem sua mãe. E não é pelo dinheiro em si, é pelo bem-estar. Isso, é o que é pela tranquilidade, é você saber que você pode dar algo mais interessante dos seus entes queridos. para um filho. Claro, exato. É você isso. tem essa segurança, isso é interessante. E nós estudamos para isso, para uma qualidade de vida melhor. Já a outra aluna disse, professora, sempre que eu saio de casa, o meu filho chora. Aí eu falei para ele, quando eu for aprovada, nós vamos passar as férias na Disney. E ela me procurou um dia desse, falou assim, professora, queria lhe mostrar as fotos das minhas férias na Disney. Ou seja, ela foi aprovada. Exato. Levou o filho, passeou, realizou sonhos. Porque eu li uma frase, Pardal, belíssima, um dia, que dizia assim, eu compro o que a infância sonhou. Sim. Então, nós estamos aqui para fazer você comprar o que a sua infância sempre sonhou. Exato. Sendo servidor público. Porque se eles estão assistindo a gente, eles querem ser servidores, Pardal. Tem interesse. E tem alunos, né, que a gente vê às vezes que tem aí seus 50 anos, etc., e que passam. Sim. Isso também não é empecilho não. algum. Pelo contrário, quando eu vejo uma pessoa assim, até eu me sinto estimulado, e isso até retira o meu direito de reclamar de certas coisas, né? Porque a pessoa se coloca numa sala de aula, vai atrás de um concurso, que hoje é um verdadeiro calvário, porque é muito disputado, qualquer concurso é difícil, hoje não tem concurso fácil. Não tem. Nível médio é Todas difícil. As pessoas estudam. E nível médio é tão difícil quanto, porque por ser nível médio, você tem uma quantidade de inscritos absurda. Isso. Né? TJ aqui em São Paulo Escrevente, você tem 200 mil inscritos, é um número assim surreal. Então você tem mais vagas, mas você tem muita gente. Então, esse lance da idade, o pessoal fica perguntando, não compromete em nada, não há qualquer empecilho. Né? Não há, pelo contrário, eu acho sensacional. Né? A pessoa já ter eventualmente aí largado outro serviço e a pessoa querer se reinventar. E outra, ela vai ter contato com pessoas de outras idades. Isso rejuvenesce por si só, inclusive faz bem pra gente. Claro. A gente vê um aluno muito mais novo, um outro aluno não tão novo. Então não há qualquer empecilho com relação a isso. Não existe idade para sonhar, não existe idade para realizar. Não existe, não se limite. Então, eu acho o seguinte, aqui no Damásio, quando vocês pensam em preparatório, isso para quem nunca fez, Sim. A ideia do preparatório, basicamente, é otimizar o seu estudo. Vai otimizar tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Por que quantitativamente? Porque algo que está num livro em 40 folhas, você vai ter, a parte vai te dar em 5. E se você olhar o que está no caderno dela vai ter exatamente tudo que está no livro, porque é o mais só que importante. de maneira resumida e focada no que você precisa saber. Que é o que vai cair na Porque prova. no livro, claro que existem livros voltados para concurso, mas às vezes o livro tem um perfil para um outro concurso. Então, se você quer um concurso, é para um livro que você vai, ela vai dar uma aula direcionada. Isso é muito importante, por isso que nós temos workshops específicos, inclusive. Né? E, além disso, então, você vai ter otimização quantitativa por causa do número de matéria, do número de folha que você vai ter que ler. Né? E qualitativa, porque ela vai focar naquilo que importa para a sua prova. Então, para isso que o curso é essencial. A gente vai para um pequeno intervalo agora, não é isso? Isso. Depois a gente volta falando do que você precisa estudar para ser aprovado nesses concursos. Até já, pessoal. Tchau, tchau.